Bem, galera, geral abriu aí em Hebreus 2. Eu não vou ler agora, mas deixa aberto aí. Cara, quando eu estava fazendo essa pregação aqui, eu não sei porquê, mas várias histórias de quando eu estava na escola começaram a vir na minha cabeça, assim, vários exemplos, várias paradas que eu achava muito engraçada, eu comecei a lembrar de um monte de coisa e, cara, algumas estão nessa pregação aqui. Então eu vou contar algumas histórias de quando eu estava na escola aqui. E a primeira delas, cara, eu lembro que quando eu estava no 6º ano, eu tinha 11 anos, até anotei aqui. E eu estava conversando com uns amigos meus, assim, a gente, cara, todo mundo criança ainda, 11 anos. E, tipo assim, a gente estava conversando sobre como é que ia ser o nosso futuro. A gente estava falando, cara, eu vou ter tal profissão, a minha família vai ser assim, eu vou ter tantos filhos, eu vou morar em tal lugar. Eu lembro que todo mundo falou que ia sair do Brasil, todo mundo falou que ia morar na Europa, aí a gente ia cada um morar em uma cidade da Europa, e a gente marcou de não sei quantos anos depois a gente ia se encontrar todo mundo em um lugar só para, sei lá, para se reunir, assim. E aí isso nunca aconteceu, né? Até porque tá todo mundo no Brasil ainda. Mas, cara, eu acho que é muito bizarro, que eu lembro que eu falei assim com 11 anos, e cara, eu estava muito longe de me converter ainda, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, eu não sabia o que era evangelho, eu não sabia nada disso, beleza? E, cara, eu lembro que eu falei assim, cara, quando eu tiver uns 40, 50 anos assim, eu vou pra igreja, eu vou entrar pra igreja e não sei, eu não sei dizer o porquê que eu falei isso, cara. Eu não sei o que passou na minha cabeça, eu não sei o porquê que eu achava que eu tinha que entrar pra igreja quando eu tivesse uns 40, 50 anos, mas eu falei isso ali e eu lembro. Eu não consigo explicar o porquê, como eu disse, mas, cara, trazendo um pouco para hoje, assim, era como se, digamos que eu conhecesse o evangelho naquela época, assim, cara, era como se eu estivesse escolhendo deixar de lado, ignorar o evangelho completamente durante todo aquele tempo da minha vida ali, durante uns 40, 50 anos, assim. É como se eu tivesse colocado um despertador que só quando eu tivesse lá os meus 40, 50, 60 anos, ele fosse tocar e aí sim eu ia entrar para a igreja que, pô, na minha cabeça era uma coisa completamente de religião, assim, eu não sabia, cara, o que era o amor de Jesus, eu não sabia nada disso. Mas é como se esse despertador fosse tocar e aí então eu ia entrar para a igreja, que era o que passava na minha cabeça na época. Não sei porquê. Mas, cara, é muito doido que digamos que eu soubesse que era o evangelho ali, eu escolher ignorar o evangelho, escolher ignorar a salvação de Jesus durante tanto tempo da minha vida, cara, esse é um tempo jogado fora, cara, esse é um tempo jogado no lixo. O meu plano ali era, cara, viver a minha vida da forma como eu quisesse, fazendo o que eu bem entendia, tipo assim, fazendo o meu trabalho da forma como eu quisesse, sabe? Sem levar em consideração nem um pouco o que Deus tinha para a minha vida. E o que isso tem a ver com o texto que a gente vai ler hoje? Cara, o texto que a gente vai ler hoje, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre a negligência. Ele fala sobre a gente ignorar. E qual que é o perigo de a gente estar fazendo isso? Ignorar a salvação, de a gente negligenciar a salvação que a gente tem de Deus. Então, o texto que a gente vai ler hoje fala sobre isso. A ideia principal que eu quero trazer aqui é, se a gente conhece o Evangelho, se a gente conheceu a salvação de Jesus, que é o que a gente tem ouvido falar aqui no UP, sabe? O que a gente tem ouvido falar no Gol, nos cultos de domingo, nas nossas células, é sobre isso que a gente fala, é sobre Jesus, não é? Se a gente conhece esse Evangelho, se a gente conhece sobre Jesus, cara, como que a gente vai negligenciar isso tudo na nossa vida? Essa é a pergunta que eu quero trazer pra gente hoje, pra gente se questionar mesmo, assim, sabe? E, cara, não sei se todo mundo sabe o que é negligência, mas eu trouxe aqui, para caso alguém não saiba, tá tudo bem também, eu trouxe a definição do dicionário, que negligência é falta de cuidado, falta de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, desleixo, descuido, são coisas desse sentido. Um sinônimo que a gente pode usar aqui nesse texto seria ignorar mesmo, seria como se a gente estivesse ignorando a mensagem de Jesus. Antes da gente ler, a gente está quase lá, eu vou só falar um pouquinho do contexto do que estava rolando naquela época ali, para os cristãos hebreus que receberam essa carta. Cara, era uma galera que eles viviam num meio que eles estavam muito inseridos numa cultura de judaísmo ainda. Tinha muitos judeus ali, tinha uma galera que era judeu e se converteu mesmo, ouviu a palavra de Cristo, se converteu ao Evangelho, mas eles tinham uma pressão muito grande ali ao redor deles ainda. Tinha muitos costumes que, cara, estavam impondo coisas para eles ali, que eles estavam meio, tipo assim, cara, e agora, o que eu faço? E alguns deles estavam ficando meio desanimados, eles estavam ficando um pouco mais animados na fé, tinha uma galera que estava deixando de ir nas reuniões que eles tinham, nos cultos deles, eles estavam deixando de acreditar em alguns líderes que eles tinham, e isso tudo era muito preocupante. Então essa carta de Hebreus, ela foi escrita para que essa galera não desanimasse. Beleza? E no primeiro capítulo,
o autor de Hebreus, ele fala sobre a superioridade de Jesus aos anjos, a superioridade da palavra que Jesus trouxe, a superioridade dos anjos. Beleza? Isso é importante para a gente entender, que vocês vão ver que as duas primeiras palavras do texto se remetem um pouquinho ao primeiro capítulo. Mas vamos lá. Vamos ler, então todo mundo abriu aí Hebreus do capítulo 2, do verso 1 ao 4. Eu vou ler aqui. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Cara, diante desse texto aqui, já que a gente leu, eu queria tirar 2 lições com vocês. Foi o que Deus falou no meu coração. E a primeira delas, a primeira lição, é que, cara, a gente tem uma grande salvação. Temos uma grande salvação. A salvação que a gente recebe de Jesus, cara, é uma coisa incrível, assim. Faltam palavras para explicar quão grande é a salvação que a gente tem. Aqui no versículo 2, o autor ele já diz o seguinte: porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, e ele continua. O que ele está falando aqui nesse versículo 2? Cara, ele está falando do primeiro capítulo de Hebreus. Ele está falando sobre o Antigo e Novo Testamento. Ele está falando da diferença dessas 2 mensagens. No Antigo Testamento, a gente sabe que Jesus ele não estava ali fisicamente, sabe, encarnado, como uma pessoa, assim como ele veio no Novo Testamento. Mas Deus ainda falava no Antigo Testamento, a gente tem certeza disso. A mensagem do Antigo Testamento, cara, é eficaz, ela é verdadeira. A gente pode ver isso, que ele falava através de anjos mesmo, assim como o texto que a gente leu fala, mas ele falava também através de profetas. Ele levantava homens para falar com o povo dele. Olha só, o comecinho do primeiro capítulo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Cara, é exatamente isso que a gente está falando. No Antigo Testamento, Deus falava através de anjos, Deus falava através de profetas, mas no Novo Testamento, cara, as coisas mudaram. Ao mesmo tempo que essa palavra aqui do Antigo Testamento, ela era verdadeira, ela era eficaz, assim como a gente leu no texto, cara, e ela tinha todo o seu valor, no Novo Testamento, como é Jesus que traz a palavra, como é Jesus que vem anunciar a salvação, é o próprio Deus encarnado, cara, essa palavra tem um peso muito maior pra gente. Então, é isso que ele está falando aqui nesse segundo verso, na verdade. Então, cara, sabe quando você vai sair de casa e aí sua mãe, seu pai, eles falam assim pra você: vai fazer frio, leva o casaco. Cara, eu já me ferrei muitas vezes porque eu não ouvi isso, cara. Saía, eu falava, que frio o quê, cara? Ou então um guarda-chuva, leva um guarda-chuva que vai chover. Cara, sempre chovia, sempre fazia frio. Podia estar um calor, cara, podia estar um sol. Tipo o que está fazendo esses dias assim. Mas, cara, alguma coisa acontecia que fazia frio, que chovia, e eu não ouvia meus pais. Mas é muito diferente se a gente chega, a gente está saindo ali, mesma coisa, e um amigo nosso que vai sair com a gente, chega e fala assim, pô, cara, leva um casaco. Pelo menos comigo, cara, era diferente. Eu ouvia de forma diferente as coisas que os meus amigos falavam do que meu pai e a mãe estavam falando ali para mim. Mas a mensagem, trazendo para o nosso texto aqui de hoje, a mensagem é a mesma. É como se a gente estivesse trazendo para esse texto aqui, o Antigo e o Novo Testamento, eles falam a mesma coisa. Eles falam sobre Jesus. A Bíblia toda fala sobre Jesus, beleza? Mas, assim como eu falei, se eu estivesse comparando o que eu ouvia do meu amigo com o Novo Testamento, teria um peso maior na minha vida, entendeu? E, cara, a salvação que a gente ouve, a salvação que a gente lê, a salvação que a gente ouviu Jesus trazendo pra gente, que a gente lê na Bíblia, ela é tão grande, cara, ela é tão maravilhosa, que tem diversas passagens da Bíblia que falam sobre ela, que falam sobre quão grande e maravilhosa ela é. Separei aqui 3, cara, só pra gente ver um pouquinho. Olha só, Paulo diz aos Filipenses sobre Jesus que, embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cara, isso está lá na carta de Filipenses. Paulo diz aos Romanos também que Cristo morreu em nosso favor enquanto a gente ainda era pecador. E ainda aos Romanos, ele diz
que ele está convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, isso é maravilhoso demais. É isso aqui que a gente está falando. É isso aqui que o autor de Hebreus está perguntando. Cara, como é que a gente vai negligenciar isso tudo? Como é que a gente, ouvindo isso, a gente vai deixar de lado? Como é que a gente, sabendo da salvação de Jesus, do peso que ela tem para mim e para a sua vida, como é que a gente vai deixar isso de lado? A gente tem que se perguntar também, a gente tem que fazer essa mesma pergunta. Diante dessa salvação pregada por Jesus, diante desse amor, dessa graça, dessa misericórdia que a gente conheceu, que a gente tem ouvido, sido pregado aqui no UP, cara, como é que a gente vai ignorar isso tudo? Como é que a gente vai escapar se a gente deixar isso tudo para o lado? Como é que a gente vai escapar se a gente não viver isso tudo, não viver essa mensagem que a gente ouviu? A gente tem que se perguntar isso. A gente tem que se perguntar também como é que a gente tem se comportado diante da mensagem do Evangelho que foi pregada para a gente. A gente tem vivido isso de fato? Hoje a gente só tem levado como algo que a gente conhece e não quer saber muito. A gente tem cedido à pressão que o mundo faz para a gente, assim como os cristãos daqui da Carta de Hebreus, eles estavam sofrendo essa pressão. A gente tem cedido, a gente tem seguido firme, a gente tem perseverado, a gente tem se apegado à Bíblia. Como é que a gente tem agido diante disso? E, cara, justamente sobre isso, sobre a gente receber essa pressão, sobre a gente estar correndo esse risco, digamos assim, eu queria falar a segunda lição para vocês. A segunda lição é: corremos o risco de nos desviarmos se não prestarmos atenção. Cara, o autor ele já tinha falado no primeiro capítulo que a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus trouxe, era superior à dos anjos. Ele fala especificamente dos anjos porque lá no contexto dos hebreus, dos cristãos, hebreus que estavam recebendo essa carta, tinha uma galera que estava confundindo poucas coisas. Eles estavam pegando meio que a mensagem dos anjos e, cara, quase que idolatrando eles, assim. Mais do que eles estavam adorando Jesus, eles estavam querendo começar a adorar anjos, assim, e a gente sabe que isso, cara, não é de acordo com a palavra. Eles estavam confundindo as coisas, então, cara, o autor de Hebreus escreveu essa carta para lembrar eles assim. Mas a gente pode ver, no texto que a gente leu, uma frase de alerta. Ele fala: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Cara, ele está trazendo um alerta para a gente não se desviar aqui nessa palavra. Ele está falando, cara, existe sim um risco de vocês se desviarem. E ele não estava falando, cara, nesse contexto aqui, para uma galera que tinha acabado de chegar na igreja. Não é como se tivesse trazendo um monte de gente nova colocado aqui e o cara estava falando essa coisa aqui. Gente, cuidado para vocês não se desviarem. Não faria sentido, porque eles estariam ouvindo a mensagem pela primeira vez. Não, ele está falando para uns cristãos que já estavam ouvindo a mensagem do Evangelho sendo pregada há bastante tempo, constantemente, nas reuniões que eles tinham, e mesmo assim, eles estavam correndo o risco de se desviar ali, eles estavam meio, cara, balançando na fé. Então, ele fala, cuidado para vocês não se desviarem, preste atenção. E, cara, isso se aplica totalmente para a gente hoje, não se aplica? A gente tem vindo aqui no UP, a gente tem estado aqui toda sexta-feira, a gente acabou de sair de um retiro que foi super irado, mas, cara, a gente tem que prestar atenção, porque a gente sabe que, cara, lá fora as coisas não são como aqui. A forma como você vive o seu dia a dia na escola é a mesma coisa que você viu aqui no retiro, com, cara, todos os seus amigos cristãos, todo mundo, cara, tentando viver uma vida maneira, que agrade a Jesus, falando sobre coisas do alto. Cara, as coisas lá fora não são assim. Então, de fato, a gente tem que receber esse alerta aqui que o autor dá pra gente, a gente tem que prestar atenção. E, cara, quando ele fala o que temos ouvido, ele está falando literalmente disso, da salvação que Jesus, o Filho de Deus, pregou pra gente, pregou há 2000 anos atrás, e ela é real, ela é viva até hoje pra gente. Cara, para ilustrar um pouquinho isso aqui, pensa que você está na sua sala de aula. Cara, eu lembro quando eu estava na escola ainda, para eu prestar atenção na aula, cara, era uma coisa muito doida. Porque tinha hora que eu falava assim, pô, vou prestar atenção na aula. Eu tô falando assim, parece que eu nunca fazia isso, né? Mas, gente, eu fazia isso sim, eu tentava prestar sempre atenção na aula, tá? Mas, cara, quando a gente tenta prestar atenção na aula, parece que a gente abre mais ainda os nossos ouvidos para as coisas que estão rolando ao redor. Cara, é o professor lá falando e você tentando aqui, ó. Eu vou focar nele, eu vou ouvir o que ele está falando, eu vou anotar, eu vou aprender. Mas aí, cara, aí tem uma pessoa do seu lado conversando. Aí tem uma pessoa atrás de você conversando. Aí, cara, quando eu estava na escola, tinha gente fazendo batalha de rima no meio da aula. Aí eu falava assim, pô, que isso? Aí tinha, do nada, eu olhava para o lado, tinha gente brigando, dos amigos brigando. Eu falava assim, cara, como é fácil a gente desviar a nossa atenção. Não é? Às vezes a gente está aqui, cara, eu quero prestar atenção na aula, Você está ali na boa intenção, você quer fazer o certo,
Mas, cara, às vezes as coisas que estão ali ao redor estão tentando, cara, estão como se estivesse te puxando, não deixando você fazer isso. É verdade ou não é? Cara, não sei se só na minha escola que era assim, mas, cara, tinha gente fazendo batalha de rima no meio da aula. E aí, às vezes eu estava aqui ouvindo, aí eu ouvia um pouquinho da rima do cara, aí eu já esqueci o que estava acontecendo aqui. É muito fácil da gente perder a nossa atenção. É muito fácil da gente desviar a nossa atenção de Jesus também. Cara, olha quanta coisa o mundo está vivendo aí. Quanta coisa maluca. E, cara, se a gente não prestar atenção, se a gente não se apegar, como eu falei, cara, a gente corre sim o risco de se desviar. A gente tem que pensar, a gente tem dado mais ouvido para aquilo que o mundo está dizendo para a gente, ou aquilo que a gente tem ouvido sido pregado, cara, aqui nos cultos da igreja, aqui no UP, para aquilo que o nosso líder de célula fala, o que a gente tem ouvido mais, o que tem tido mais influência na nossa vida? A gente tem que levar essas coisas em consideração. O que tem influenciado mais a gente? São as coisas que a gente vê no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, ou, cara, são os pastores, os líderes da nossa igreja? O que a gente lê na Bíblia? O que tem influenciado mais a gente? Quem são as pessoas que têm influenciado a gente também? Como eu falei, os pastores, os líderes, ou é aquele influencer, aquele famosinho que você segue, que você... Cara, às vezes a gente fala assim, pô, um dia eu quero ser igual a esse cara, mas aí quando a gente para ver, esse cara não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina pra gente, ele não tem nada a ver com o que Jesus foi. A gente tem que pensar, o que mais tem influenciado a gente? Cara, se não é a Bíblia, se não são pessoas, cara, que amam Jesus e querem ser igual a Ele, cara, a gente tem que reconsiderar essas coisas. Isso é super importante, para a gente não se desviar. Eu vou, cara, bater muito nessa tecla aqui, porque às vezes a gente acha que a gente não vai se desviar nunca. Às vezes a gente acha que a gente chegou num nível de maturidade, assim, mas, cara, a gente tem que tomar cuidado todos os dias com isso. Cara, quer ver um exemplo? Não sei se vocês já viram alguém fazendo uma dancinha de TikTok no meio da rua. Cara, vocês já viram isso? Teve um outro dia que eu fui num churrasco e, cara, eu vi um monte de gente fazendo dança de TikTok. Tinha gente jogando bola e tal, e do nada eu olhei pro lado e tinha um monte de gente fazendo uma dancinha de TikTok. Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho uma parada, que quando eu vejo alguma coisa que eu sinto um pouco de vergonha alheia, cara, eu fico mal, assim, sabe? Eu fico, que isso? Parece que eu vou explodir por dentro. Essa é a verdade. Eu fico com uma angústia que eu não sei explicar. E, cara, quando eu vejo essas coisas, eu falo assim, meu Deus do céu, eu nem olho, eu já olho pro lado, assim, às vezes tem gente que me manda, porque sabe que eu sou assim, fala, duvido você assistir isso até o final. Eu nem abro, eu excluo a mensagem ali, que eu sei que se eu ver aquilo ali, tem gente que eu passar mal. Então, eu nem vejo essas coisas. Mas, cara, essas pessoas, elas viram aquela dança em algum momento da vida delas, elas aprenderam, e, cara, elas começaram a reproduzir isso para todo mundo, sabe? Elas estavam em público, elas não estavam no quarto delas, trancadas, de porta fechada. Não, cara, elas estavam fazendo isso para todo mundo. E o que isso tem a ver? Cara, elas foram influenciadas por essa dancinha do TikTok, seja lá o que for, a ponto de que elas estavam fazendo isso para todo mundo ver. E, cara, a pergunta é, por que a gente não é influenciado pela Bíblia a esse ponto? Por que a gente não lê uma coisa, a gente não lê um texto, a gente não fala uma coisa na célula e aquilo ali influencia tanto, a gente ouve uma coisa na célula também, isso influencia tanto a gente, a ponto de a gente querer fazer isso o tempo todo, cara, falar para todo mundo, para pessoas que a gente talvez nem conheça. Qual é a diferença, cara? O TikTok influencia mais a gente, a dancinha do TikTok é mais importante? Cara, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não, cara. Então a gente realmente tem que ver. Tem gente que é influenciada nesse nível. A gente tem que ser influenciada nesse nível pela Bíblia, pelas coisas que estão pregadas aqui no UP, pelas coisas que são pregadas aqui na igreja, por aquilo que o nosso líder de célula fala, que a gente ouve no discipulado. Cara, são essas coisas que tem que influenciar a gente para a gente realmente sair mostrando, cara, para todo mundo, sem dosar, cara. Eu quero falar de Jesus para todo mundo. Então eu chego num lugar, pô, já falo para todo mundo vê que eu sou crente e tal. Cara, esse tem que ser o nível de influência que a palavra de Deus tem que ter na nossa vida. A verdade é que é muito fácil a gente ter a nossa atenção desviada. Como eu falei, não acho que você já atingiu o seu maior nível de maturidade, que você já é o cristão mais maduro possível. Não, a gente está longe disso, essa é a verdade. A gente tem que prestar atenção, porque senão a gente corre o grande risco de perder de vista aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é Jesus. Beleza? Então a gente tem sempre que prestar atenção. Uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é a apostasia. O abandono da fé. Apostasia é isso, é a gente abandonar a fé. Uma pessoa que já disse que, cara, cria em Deus, que ela cria na palavra, que ela talvez reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela tinha fé. Mas, cara, a apostasia é isso, ela deixou essa fé para trás.
E, cara, a gente pode achar que apostasia, nossa, é uma palavra forte e tal, talvez a gente fale assim, pô, talvez até um dia, pô, perca Jesus de foco um pouco, mas apostasia, não, apostasia já é demais. A verdade é que não também. A Bíblia mesmo mostra pra gente, a gente corre sim um grande risco de cometer apostasia, cara. É como se a gente, cara, tivesse, se fosse depender da gente, a gente fosse estar fazendo tudo para ir contra Deus. Mas, cara, realmente a gente só busca Deus mesmo por causa de Deus, cara. A gente é totalmente dependente dele para isso. Até na Bíblia mesmo, cara, a gente pode ver exemplos de pessoas que cometeram apostasia. Quer ver um que andava junto com Jesus, do lado dele, estava sempre. Judas Iscariotes, cara, aquele que traiu Jesus. Ele andou com Jesus durante os 3 anos de ministério de Jesus, mais ou menos. Cara, ele estava ali, do lado do Deus encarnado, do Deus vivo, estava do lado dele, estava falando com ele. Mesmo assim, esse cara deixou a fé dele de lado, traiu Jesus. A gente corre esse risco também. Quer ver outro? A gente pode ver também um cara chamado Demas. Ele era um amigo de Paulo, que Paulo mesmo diz que Paulo cita ele em algumas cartas, e diz que ele era um companheiro próximo. Cara, ele era um amigo de Paulo, como se ele fosse, um brother seu que você considera pra caramba. Mas, cara, mesmo assim, Demas, a gente pode ouvir o seguinte sobre ele. Paulo escreve em 2 Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Cara, ele passa de ser um companheiro próximo de Paulo para um cara que abandonou, para um cara que amou o mundo, ele amou o presente século e deixou Paulo de lado, cara. Não só Paulo, né? Ele deixou o evangelho de lado. Cara, ele deixou a fé que ele dizia para todo mundo que ele tinha de lado. Ele jogou no lixo tudo que ele tinha vivido. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer para a gente. E às vezes a gente acha que se a gente ficar, eu não faço tal coisa, eu não faço aquilo, se a gente ficar sem fazer as coisas erradas, isso não vai acontecer com a gente. Mas, cara, pensa só, já aconteceu muito comigo. Vou na praia, a primeira coisa que eu vejo, como é que tá o mar? Tá batendo muito, aquelas ondas gigantes, tá com a tiara que não tem nem como você entrar. Às vezes você já, se você for entrar, você vai com cuidado. Às vezes você nem entra. Tem muita gente que nem entra. Vê que o mar tá batendo, fala, não vou entrar hoje não, que eu não quero tomar caixote, quero sair daqui com todas as minhas peças de roupa, né? Tem gente que, perde a roupa. E, cara, mas às vezes a gente chega na praia e vê que o mar tá calmo. Aí fala assim, hoje tá bom para eu entrar. E aí você entra e, cara, eu sou assim, eu entro na água, se a água tá boa e tal, fico lá conversando com meus amigos e tal, mas às vezes tem uma coisa que a gente não tá vendo. Pode ser que não esteja com onda no dia, mas, cara, às vezes está com uma correnteza que você não tá vendo. Aí você tá lá conversando e tal, trocando ideia, você viu sua barraca, e daqui a pouco, cara, quando você para ver, você está muito longe da sua barraca, você está muito longe. Você já foi levado pela correnteza, cara, você está longe, vai ter que sair da água e ir andando todo o caminho de volta. Eu quero dizer com isso, às vezes a gente acha que está tudo calmo, às vezes a gente acha que está tudo tranquilo, mas a verdade é que se a gente não prestar atenção, até mesmo uma coisa como a correnteza pode levar a gente para longe do nosso referencial. Você pode ser levado pela correnteza no mar, para longe do referencial, que talvez seja a sua barraca, alguma bandeira da praia que tiver. Cara, isso pode acontecer com a gente também. Se a gente ficar só parado, se a gente achar que não tem nada demais acontecendo, que não tem nenhum problema grande, que não tem nenhuma tentação muito grande, direta, atingindo a nossa vida, a gente pode achar que vai estar tudo bem. Mas, cara, não, a gente corre o risco de ser levado pela correnteza. Então, o que eu estou querendo dizer, de novo, se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver alerta às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente corre, sim, o risco de se desviar. A gente corre, sim, o risco de perder Jesus de vista. É isso que o autor está tentando falar para a gente aqui. E, cara, diante desse risco de não se desviar, a primeira aplicação é: tome cuidado para não se desviar. Cara, não podia ser diferente. Essa é a aplicação número 1. E mais uma história de escola aqui. Cara, quando eu estava na escola, eu via direto alguém sendo tentado a fazer uma coisa que não queria. Digamos que o cara estava ali, ele veio para a escola hoje para, prestar atenção na aula, ver o que o professor está falando ali, e aí, cara, vem aquele cara com aquela proposta errada, a proposta do mal. Fala assim, cara, o que você acha de fazer tal coisa? Aí o cara fala, não, tá maluco, tô prestando atenção na aula aqui, sai pra lá. Aí ele para. Aí daqui a pouco vem o cara de novo, qual é, cara? Faz tal parada, faz tal coisa, não sei o que, errada. Aí, cara, ele já começa a pensar, ele já começa a falar, mas como é que é e tal. Vou exemplificar aqui, só pra gente ver. Uma vez, eu estava no 8º ano,
ainda não estava convertido, cara, ainda não sabia quem era Jesus na minha vida. E, pô, isso que eu vou contar aqui, cara, uma coisa que a galera fez super errada, assim, sabe? Não vale nem a pena a gente pensar em fazer isso um dia, coisas super nada a ver. Eu vou só contar para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui. Mas a gente chegou para um moleque que ele já tinha um histórico de fazer besteira, digamos assim. E aí, ele falou assim, ninguém estava querendo ficar na aula naquele dia. Ele falou assim, cara, pega um clips, uma borracha, faz um formato de tomada. E se ele enfiasse isso na tomada, ia acabar com a luz do colégio. Cara, isso pode ser engraçado, mas não faz isso, cara, isso não é legal, isso é uma atitude completamente errada, tá? Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas, cara, começaram a tentar a apresentar essa proposta pro cara. E, cara, ele não queria, mas no final ele aceitou. Ele aceitou, cara, e com certeza as consequências disso iam ser erradas. Qual que é o resumo da história? Pegaram sim uma borracha, pegaram clips, enfiaram ali, e o moleque enfiou na tomada. A tomada quase explodiu, a luz da escola acabou e todo mundo foi para casa. Cara, todo mundo foi para casa ali. O que a galera queria fazer de errado, deu certo. Mas, cara, o que aconteceu com esse cara depois que descobriram? Ele quase foi expulso, cara. Ele ia ser expulso. Ele foi chamado na sala da diretora. A diretora falou, cara, não aguento mais, você faz muita coisa errada, não sei o quê, não é a primeira vez, eu vou te expulsar. Cara, ele quase foi expulso. As consequências que tem quando a gente é tentado por uma coisa do mundo, a gente não fica firme, cara, podem ser muito ruins. Elas podem ser pior do que a gente esperava. Por mais que ele estivesse achando que seria bom na hora, que ele ia para casa, que todo mundo ia ficar feliz, que ia achar engraçado, não sei o quê, cara, eu tenho certeza que depois ele se arrependeu do que ele fez. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que estar sempre focado, cara, a gente tem que estar sempre focado em Jesus. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que estar pensando, cara, eu sou um servo de Jesus, a minha vida é para Ele, é para glorificar Ele. Senão, as propostas que a gente recebe no mundo, a proposta de fazer besteira, que talvez alguém possa chegar para a gente e fazer, a gente corre sim o risco de aceitar, a gente corre o risco de cair nessa tentação, mas para isso a gente tem que ficar firme, a gente tem que estar sempre com nossos olhos vidrados em Jesus, para que essas coisas não aconteçam com a gente. A consequência de negligenciar o evangelho é muito diferente da consequência de acabar com a luz da escola. É isso que o autor estava falando aqui quando ele fala, a mensagem pregada no Antigo Testamento, ela se provou eficaz. E quem desobedeceu, quem cometeu transgressão, cara, recebeu a devida punição. E ele estava falando para cristãos que, como eu já falei, eles não eram novos. Ele sabia que tinha o risco de alguém estar aqui, por exemplo, cara, tivesse desligado. A pessoa pode estar vindo aqui toda sexta, mas ela não está prestando atenção no que tem sido falado aqui. Por mais que ela já tenha ouvido o que é o Evangelho, por mais que ela já tenha ouvido o que é Jesus, ela não estava ligando para isso, ela estava negligenciando. O autor ele quer chamar a atenção dessa galera. Ele quer falar assim, gente, acorda. Como é que a gente vai escapar de tão grande salvação? Como é que a gente vai escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? É isso que ele está querendo dizer. Diante do Evangelho de Jesus, a gente não pode correr o risco de nos desviar. Então, cara, na escola, se a gente não lembrar que a gente está ali para ser luz, e, cara, ser luz, ser bom aluno, viver para a glória de Deus ali, cara, quer dizer, cara, a gente não ser aquela galera que faz besteira, a gente tirar boas notas, quer dizer tudo isso. O nosso principal objetivo na escola não é tirar nota boa, beleza? Isso é uma consequência da nossa missão como cristão ali. Isso faz parte, mas não é a nossa missão principal. A gente está ali para ser luz, a gente está ali para pregar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, a gente está ali para fazer essas coisas, para ser um representante mesmo do reino de Deus ali na nossa escola. Beleza? Então, cara, se a gente não lembrar disso, que a gente está ali para isso, a gente corre o risco de acontecer igual aconteceu com o meu amigo, cara. Dele tirar a luz da escola e quase ser expulso. A gente, pior do que isso, cara, do que a gente se desviar de Jesus, a gente ceder ao que o mundo está falando no nosso ouvido. A gente tem que prestar atenção. Cara, até mesmo na igreja, a gente corre o risco de se desviar estando dentro da igreja. A gente vem para cá, a gente vem para o UP, a gente vem para o domingo, a gente vai para a célula, a gente vem para a reunião de oração. Cara, por causa de Jesus. A gente não vem para cá por causa de um amigo nosso, a gente não vem para cá porque talvez a música seja legal, cara, a gente não vem para cá por nada além de Jesus. A gente vem para cá para prestar um culto a Deus. A gente vem para cá para isso, beleza? Então, se a gente não lembrar disso, é fácil a gente vir para cá só pelo ambiente, é fácil a gente vir para cá só pelas pessoas que estão aqui, pelos nossos amigos. Cara, eu tenho vários amigos que são super maneiros e são da igreja. Então,
eu posso dizer que, cara, pela minha vida, seria muito fácil eu só esquecer do que muitas vezes, do que sempre é pregado aqui, que é Jesus, e eu só vim para cá por causa dos meus amigos. É fácil isso acontecer. Isso pode acontecer sem que a gente nem perceba. Quando a gente percebe, a gente fala, cara, eu estou indo para lá só porque eu quero sair depois. Eu estou indo para lá só porque eu quero sair para comer alguma coisa depois, porque eu vou encontrar meus amigos. A gente tem que tomar cuidado para que mesmo dentro da igreja, a gente não se desvie, a gente não perca a nossa atenção. Se a gente não tiver com uma devocional maneira, de qualidade, que esteja acontecendo ali regularmente, com uma constância, a gente corre o risco de inverter os valores da nossa vida. Quando a gente está com essa devocional maneira, cara, a gente tem em mente o que a palavra de Deus fala pra gente, o que Deus ensina, o que Ele está falando aqui através da Bíblia. Mas se a gente realmente não está se alimentando da palavra, cara, o que o mundo está falando pra gente pode vir a soar mais alto, a gente pode estar com essas coisas na cabeça ao invés da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado para não se desviar. Preste atenção, não se deixe ser levado pela correnteza. A ideia é a gente não banalizar de fato a nossa salvação. Beleza? Cara, a última aplicação é não negligencie a sua salvação. Porque a questão é bem simples. Uma vez que a gente foi alcançado pelo Evangelho, a gente conhece a salvação, a nossa vida ela não pode mais ser a mesma. Não tem como. Se a gente consegue identificar, cara, eu me converti, eu tive um encontro real com Jesus, a minha vida agora é dele. Se a gente fala isso, não tem como a nossa vida ser a mesma. Não tem como a gente falar isso e continuar fazendo tudo que a gente fazia antes da gente falar isso. Beleza? Então, cara, não tem como você falar isso e, sei lá, continuar tendo problema. Desculpa. Não tem como você falar isso e continuar ficando com um monte de gente na escola. Não tem como você falar isso e continuar, cara, sem lutar contra o seu pecado de masturbação, talvez. Não tem como você falar isso e continuar querendo fazer todas as danças todas erradas que as pessoas do mundo fazem. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que entender que a nossa vida não pode mais ser a mesma. A gente não pode escolher também em quais momentos que a gente vai ser de Cristo ou não. A gente não pode dizer, eu vou ser cristão só durante o UP. Eu vou ser cristão só durante a minha célula. Não, a vida com Cristo não é assim. Cristo chama a gente para viver uma vida 100% do tempo para Ele. Não é como se a gente botasse uma máscara para vir para o UP e aqui a gente seria uma pessoa diferente do que a gente é em casa, do que a gente é na escola, do que a gente é com os nossos amigos. Não é. Cristo chama a gente para viver uma vida totalmente para Ele, o tempo todo. Não é em parte, não é só durante o final de semana, não é só em casa. Não, é o tempo todo. A gente é dele, o nosso corpo não pertence mais a gente, as coisas que a gente pensa, os nossos desejos, as nossas vontades, os prazeres que a gente quer ter, nada mais é nosso, cara. A gente tem que fazer tudo o que Deus tem planejado para a nossa vida, beleza? Isso que acontece quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. A nossa vida muda. E, cara, assim como a igreja dos cristãos que estavam lendo, pode ser que tenha gente distraída aqui hoje. Pode ser que tenha gente aqui que, só veio aqui hoje. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui hoje. Pode ser que talvez os seus pais tenham te obrigado a estar aqui. Pode ser que você tenha vindo porque os seus amigos estão por aqui. Pode ser que você ache que tem alguma coisa legal acontecendo aqui. Mas, cara, se você não veio pelo Evangelho, isso, cara, tem que ligar um alerta na sua cabeça. A gente tem que estar aqui pela pregação da vida de Jesus, pelo que Jesus fala pra gente, pelo que a Bíblia nos diz. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não estar aqui por outras coisas. Então, cara, se você está aqui, se você tem ouvido o que tem sido pregado, se você tem ouvido Jesus Cristo morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressurreto e dizendo que vai voltar para buscar o povo dele, cara, toma cuidado para você não ignorar isso. Toma cuidado para você não viver a sua vida inteira sabendo que isso existe, sabendo que Jesus vive mesmo e, cara, fazer uma coisa totalmente diferente e ir contra o que a Bíblia diz. Toma muito cuidado para isso não acontecer. A verdade é que não pode ser de outra forma. Quando Jesus chama a gente não pode responder que a gente vai depois. A gente não pode, cara, obedecer tardiamente. A gente não pode atrasar para responder Jesus. Cara, quando Jesus chama, a gente tem que ir na hora. E quando a gente olha para a Bíblia, as coisas acontecem assim também. Olha só, lá no Evangelho segundo Marcos, Jesus, no primeiro capítulo mesmo, ele está chamando os primeiros discípulos para andar com ele. E ele diz assim, o texto diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando os redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E continua: indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco.
Cara, olha isso. Eles não disseram que eles iam depois. Eles não demoraram para responder. Cara, eles estavam ali trabalhando. E a gente até foi falar disso aqui no retiro. Eles não estavam ali de bobeira. Eles não estavam ali sentados na praia pegando um sol. Cara, eles estavam ali trabalhando. E aí quando Jesus, que eles nunca tinham visto antes, chega para ele e fala: ei, vocês aí, me sigam. Eles deixam tudo para trás. Eles deixam as redes, eles deixam os barcos. Eles deixam o Pai para trás e seguem Jesus. Eles seguem na hora que Jesus fala. Eles não falaram: pô, Jesus, eu vou ver e depois eu te aviso. Aquele clássico de que você nunca vai. Eu vou ver e te aviso. Não, eles não falaram isso. Eles não perguntaram quem que ia. Ah, Jesus, quem que vai para eu saber se eu vou ou não? Eles não perguntaram isso. Eles não falaram que iam, mas que eles iam chegar atrasados. Não, cara, eles foram na hora. E tem que ser assim com a gente também. A gente é alvo da graça de Deus. A gente recebeu um amor que a gente não era merecedor. Não fizemos por onde para sermos salvos. Nem somos bons o suficiente para isso. Recebemos tudo isso de graça. E por mais que não possamos fazer nada à altura para retribuir ou pagar esse preço, o mínimo que podemos fazer é entregar nossa vida completamente para Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Ele chama a gente para viver uma vida com Ele. Mas Ele chama a gente para viver essa vida agora. A gente tem ouvido o Evangelho sido pregado aqui na igreja, a gente tem ouvido o Evangelho sido pregado aqui no UP, a gente está com o coração aquecido. Imagino que todo mundo esteja com o coração aquecido por causa do retiro. E a verdade é, esse fogo, ele não pode passar uma semana depois do retiro, 2. Cara, não, porque Jesus ter morrido por nós na cruz, cara, é o suficiente para que esse fogo nunca se apague, beleza? Então, a gente hoje pode chamar Pai, a gente hoje pode chamar Deus de Pai, a gente pode realmente ser chamado filhos de Deus. Cara, isso é muito bizarro. Essa é a nossa grande salvação, assim como a gente já falou. Não faz sentido a gente entender por que Jesus morreu na cruz. Cara, por que ele levou a pior morte que ele poderia ter levado, sem ter merecido aquilo ali. Jesus, ele não tinha por que ser crucificado, cara. Se a gente fosse pensar nas leis daquela época ali, cara, ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele foi morto pelos nossos pecados. Hoje a gente pode ser livre, hoje a gente pode dizer que a gente é alvo da graça, da misericórdia de Deus, porque Jesus tomou o nosso pecado e morreu naquela cruz. Beleza? Os nossos pecados morreram com ele lá. Não tem mais nada que segure a gente, nada que prenda a gente uma vida de pecado. Cara, não tem. A gente hoje é livre por causa de Jesus. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece esse Deus que morreu na cruz pela gente, é impossível a nossa vida continuar a mesma. Então, por fim, não negligencie a sua salvação. Não deixe para ver o que Deus tem para a sua vida, não deixe para viver uma vida com Deus só quando você tiver 40, 50, 60 anos, igual eu pensava quando eu tinha lá meus 11 anos. Cara, não vale a pena, não vale a pena. Eu posso dizer, cara, tem muita gente que pode dizer também, a vida com Deus é a melhor coisa do mundo. As coisas que a gente abre mão não se comparam às coisas que a gente vive junto com Jesus, beleza? Então, cara, realmente, Jesus está chamando a gente para seguir Ele essa noite. E é o que eu falei, não é depois, cara, é hoje. Jesus está chamando a gente para seguir Ele hoje. O que a gente vai responder para Ele? A gente vai dizer que sim, a gente vai dizer que não? Cara, a gente tem que pensar nisso. Essa é a verdade, Jesus chama a gente para seguir Ele essa noite, beleza? Cara, essa era a mensagem que eu queria trazer aqui essa noite. E, para a gente continuar aí louvando e, cara, glorificando a Deus, queria só fazer uma oração antes de terminar, beleza? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque você falou no meu coração sobre esse texto aqui, Senhor. Obrigado porque, de fato, a gente tem uma salvação grande, Senhor. A gente tem um Deus que, cara, ama a gente a ponto de se entregar pela gente, Senhor, de morrer na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Você que não merecia esse castigo, Senhor. Você que, cara, não merecia tanto sofrimento. Era a gente que merecia estar ali, Senhor, mas você foi no nosso lugar, Senhor, você tomou o nosso fardo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A gente não merece, Senhor, o Deus que a gente tem. A gente não merece ser alvo desse amor, dessa misericórdia, Senhor, dessa graça. Mas a gente tem aqui te dizer essa noite que a gente te ama, Senhor, que a gente entende um pouco do que você fez pela gente, Senhor, não sei 100%, mas a gente te ama, Senhor, a gente quer te entregar a nossa vida por completo, Senhor, a gente quer parar de te negligenciar, Senhor, a gente quer parar de ignorar uma vida com você, Senhor. A gente quer dizer, realmente, Senhor, a gente quer pedir até a sua ajuda mesmo para viver isso, Senhor, que a gente quer viver 100% do nosso tempo para você, Senhor, que a gente quer ser 100% seu, que a gente seja o mesmo cristão aqui na igreja, em casa, na escola, Senhor, em todos os lugares possíveis, Senhor, um cristão que vive para te adorar, Senhor, que vive para viver os seus planos para a gente, Senhor.
Por favor, Senhor, livra a gente de desviar o nosso foco de você, livra a gente de, sei lá, perder você de vista, Senhor, livra a gente de ser tentado pelo mundo, Senhor, livra a gente de abandonar a nossa fé. A gente quer viver para você para sempre, Senhor, junto com você, ouvindo o que você tem para a nossa vida, Senhor. Por favor, a gente pede e por isso, Senhor, a gente quer dizer que a gente te ama demais, Senhor, te ama demais. Recebe nosso louvor aqui também, Senhor, a gente quer te entregar tudo que a gente tem, Senhor, todo o nosso coração, porque você é o único digno de receber isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.